Olá, sejam bem-vindos então a mais uma aula MDS Info. Meu nome é Marcos Dias. Nesta aula aqui, nós vamos trabalhar então com PROC-V, com CE, CO, somente o C. Vamos trabalhar aí com DESLOC, com gráfico. Então vai ser uma aula com bastante conteúdo. Talvez eu divida essa aula em mais de uma parte, tá? No decorrer aí. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o campo caixa, né? Nós não vamos mexer agora, eu vou pular direto aqui para despesas. Aqui em despesas, se trata de um orçamento aqui para uma festa junina. Então eu já tenho aqui, pode observar que eu já tirei o soma deles aqui, bem simples em todos eles, ó. Pode ver que eu tenho lanches, local, decoração e tirei o total. Agora eu vou tirar o custo total, então simplesmente eu vou fazer isso aqui, né, mais isso aqui, e assim eu vou seguindo aqui, pegando os totais de todos aqui. Uma outra maneira de eu fazer isso aqui seria utilizando soma, né? Soma, clico aqui, ponto e vírgula, e assim vai, ó. Simples também, né? Olha lá, ali, muito bem, dei um Enter, tá lá então o total. Já que em lucros e perdas, eu tenho aqui eu quero saber aqui exatamente o quanto eu vou gastar, então é aquele total que eu acabei de tirar. Posso simplesmente dar o som de igual aqui, né? E vim aqui clicar nessa célula, aqui já está o custo total. Em todos eles eu vou fazer a mesma coisa. Para que isso? Para que a gente possa criar um gráfico aqui, seguindo essas especificações que eu coloquei aqui. Ó. Cria um gráfico que tem as despesas, certo? Então vai ter um campo das despesas, beleza? E que obedeça a lista referente às palavras acima, que são essas palavras aqui. Então, a despesa vai ficar fixa. O que vai ser alterado vai ser essas palavras aqui, juntamente com os seus valores. Então, vamos lá. Vamos pegar os valores lá. Eu tenho aqui local. Vou pegar aqui do local. Dar um Enter. Colocar o sinal de igual aqui. Pegar lanches. Tá aqui. Em todos eles vou fazer a mesma coisa. Olha. Bem rapidinho. Prêmio também. Tá aqui. Decoração. Artistas. Tá aqui. E transporte. Muito bem, então. Tá ali. Beleza. Agora vamos criar esse gráfico, então. Então, o que eu quero nesse gráfico? O que vai ser fixo nesse gráfico? Vai ser as despesas, como eu disse aqui, ó. Que tem as despesas. Então, eu vou selecionar esses dois aqui. Vou lá em inserir. E aqui eu tenho colunas. Vou pegar um gráfico de coluna mesmo. Mandei inserir. Vou colocar aqui do ladinho. Né? Então, esse gráfico está representando as despesas. Vou excluir esses números aqui do lado. Ó. Vou clicar e dar um delete. Nessas linhas aqui também. Isso é pura estética, tá? Esse aqui de baixo também. Vou clicar bem em cima dessa linha aqui. E vou deixar assim. Beleza. Vou alterar a aparência aqui em design aqui. Legal. Vou deixar assim. Beleza? Agora vamos acrescentar então as outras coisas. Vou acrescentar aqui o local dentro do meu gráfico. Então o que vai acontecer? Botão direito em cima, selecionar dados, beleza? Vou vir aqui, ó. Como eu não quero mexer em despesa, eu quero que a despesa continue do jeito que está, eu vou simplesmente clicar em adicionar, ó. Adicionar. Qual vai ser o nome da série? Ou seja, o nome do campo que eu vou colocar aqui. O nome do campo é local, tá aqui, ó. Vou começar por aqui. Clicando embaixo, vou deixar só o sinal de igual ali. E qual é o valor referente a isso aqui? O valor está aqui embaixo. Dei um OK novamente. Um outro OK aqui. Beleza, então agora eu tenho despesas e local. Agora o que vai acontecer? Eu vou separar um pouco essas colunas aqui. Para isso acontecer, eu vou clicar nessa coluna, botão direito em cima dela, e vou vir aqui, ó. Formatar série de dados. Clicando aqui, eu tenho aqui separado. Eu vou diminuir um pouquinho para cá, ó. E pode observar que aqui eles estão ficando um pouco mais separados. Vou deixar mais ou menos assim. Legal, mandar fechar. Então, beleza. Então, eu tenho o meu gráfico aqui. Só vou colocar os rótulos aqui só para ficar bonitinho. Então, cliquei lá. Vou vir aqui em Layout, ó. Vou vir aqui em Rótulo de dados. E vou colocar aqui extremidade interna. Beleza? Coloquei nesse. Vou colocar nesse aqui também.
Então agora eu tenho os valores representando cada um dentro dele. Também posso mudar a cor aqui. Opa. Dá um negrito aqui. Legal. Agora o que vai acontecer? Eu vou criar um botão para que ele só altere essa coluna aqui. Essa coluna representa o local. Então eu quero ir trocando para as outras destaques aqui, ó, tipo lanches, publicidades, assim vai. Para isso acontecer, então eu vou lá em desenvolvedor, né? Já vimos em várias aulas aí como habilitar o desenvolvedor. Se você não acompanha a aula em sequência, aconselho você a acompanhar, beleza? Então aqui no desenvolvedor eu tenho inserir e vou utilizar isso aqui, ó. Esse carinha aqui, eu poderia também utilizar este, né? Mas eu vou pegar isso aqui, que é o botão aqui, vou clicar nele. Vou colocar aqui em cima do gráfico mesmo. Legal. Botão direito em cima dele. Vou vir aqui, ó, formatar controle. Fazendo isso, vai abrir esse campo aqui. Então eu pretendo trabalhar, neste caso, com um desloque. Ou seja, para que ele vá se deslocando e trazendo o conteúdo aqui dentro. Então o valor atual nesse momento vai ser 0. O valor mínimo, como o desloque começa a contar a partir de 0, eu vou deixar o valor mínimo como 0. Eu também poderia deixar como 1. Lá no final da função que a gente for criar desloque, a gente colocar menos 1, como a gente fez em outras aulas aí. Porém, nesse caso, eu vou colocar 0 somente. Então o valor máximo, nesse caso aqui, basta você pensar. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens. Ou seja, são 7 campos que ele vai ter que navegar. Qual é o valor total neste caso? Estou trabalhando com desloque e o desloque começa a contar a partir de 0. Então, em vez de eu colocar 7, eu vou colocar 6, porque o primeiro vai ser o 0. Então, 6 aqui, beleza. A alteração vai ser em 1 em 1 mesmo. Vínculo da célula, vou escolher aqui, pode ser H1, tá aqui já, fácil aqui, ó. H1 não, desculpe, H3, tá aqui já, beleza. Vou dar um OK, né? Clicar fora. Quando eu clico lá, ó, note que lá em cima na H3, ó, tá vendo só? Olha o que aparece aqui. Vou mudar isso aqui para no formato geral mesmo, deixar como número. Então, conforme vai mudando aqui, o primeiro número é 0. E assim ele vai se alterando. Tá vendo? Beleza, então. Bom, até agora muito simples. Agora o que nós vamos fazer é criar nossas funções. Então eu tenho aqui fórmulas, né? Tenho aqui o gerenciador de nomes. No meu caso está vazio. Posso clicar em novo. Ou posso clicar em definir nome, que daria a mesma coisa que eu tivesse clicado em novo lá. Então, vamos pensar aqui. Primeira coisa, eu quero que ele troque o nome. O nome o quê? Dessa coluna aqui. Essa coluna está sendo representada por essa cor, está aqui, ó, local. Quero que ele troque este nome. Então, eu vou colocar um nome sugestivo aqui para minha função, vou chamar de nome, tá? Lembrando que os nomes eles não podem ter caracteres especiais, espaços, esse tipo de coisa. No comentário que eu não vou colocar nada para ganhar tempo, então vou colocar logo desloque. Beleza. Aqui em desloque, vamos fazer da seguinte maneira. Por onde ele vai começar? O que você tem que pensar quando você for trabalhar com desloque? Primeira coisa, você tem que pensar por onde ele vai começar. Eu quero que ele comece, neste caso, por esta palavra aqui. Beleza? Ponto e vírgula. Agora é como se a função estivesse perguntando para você, você vai trocar de linha? Você quer sair dessa linha que você está aí para outra linha? Neste caso não, eu quero continuar nesta linha aqui. Então, para continuar, 0, que é onde eu estou. Ponto e vírgula. Eu vou trocar de coluna, ou seja, eu quero que ele troque os nomes aqui. Eu estou nesta linha aqui, onde está escrito local. Eu quero trocar de coluna? Sim, eu quero trocar de coluna. Mas quem vai dizer isso, em qual coluna ele vai estar? É exatamente isso aqui, ó, que a gente acabou de criar. Nesse caso está o número 0, né? O número 0 é exatamente onde ele está aqui, que é o local. Então, eu vou deixar aqui, beleza. Acabou, não precisa mexer com largura nem altura, porque se trata só de um item nesse caso. Então, vou dar um OK, muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Claro que se eu clicar aqui, não vai acontecer nada, ó. Observe que lá em cima o número está alterando, mas não está acontecendo nada. Por quê? Porque eu preciso atribuir isto ao nosso gráfico. Então, como é que eu faço isso? Botão direito em cima, tem aqui, ó, selecionar dados. Vou clicar em selecionar dados. Eu tenho aqui local, que é exatamente o campo que eu preciso mexer, e vou em editar agora. Aqui nos valores não vai ser alterado por enquanto, só vai ser alterado no nome da série. Então, note que está escrito lucros e perdas, porque é o nome da minha aba aqui, ó. Só que após tudo isso, tem aqui um ponto de exclamação. Então, depois do ponto de exclamação é onde eu vou apagar e colocar o nome da minha função, que é nome, né? Então, eu coloquei nome.
dei um OK lá, um outro OK, cliquei fora. Agora, se eu for clicar aqui, note que os nomes aqui serão alterados, ó. Tá vendo só? Olha lá, ó. Beleza? Está sendo alterado. O que eu preciso fazer agora é criar uma outra função para que altere também os valores junto com os nomes. Para isso eu vou lá em definir nome, e agora eu vou colocar o nome de valor, né? Vou apagar tudo que está aqui, sinal de igual, desloque novamente. Beleza? Então lá em desloque eu vou fazer o seguinte, por onde ele vai começar, nesse caso eu quero que ele comece pelo valor, né? Ponto e vírgula. Eu quero que ele troque de linha? Não, não quero que ele troque de linha. Então, número 0. Eu poderia fazer diferente, né? Deixa eu apagar aqui. Deixa só o desloque. Eu poderia começar pelo mesmo local de antes, ó, local. Poderia começar por aqui. Então, começar pelo local, ponto e vírgula. Agora, em vez de eu dizer 0 para ele continuar na mesma linha, eu coloco número 1. Ou seja, ele está nesta linha, ele vai para a próxima linha, né? Então, começa do 0, depois 1. Está aqui agora. Ponto e vírgula. Quero que ele troque de coluna? Nessas colunas aqui eu tenho aqui os valores. Quero que ele troque de coluna? Sim, quem vai dizer isso para ele vai ser H3 que nós determinamos lá. Só isso. Simplesmente fechei parênteses. Vou dar um OK, né? Vou ter que atribuir isso dentro do meu gráfico, porque não está acontecendo nada a não ser trocar os nomes aqui. Então, para isso acontecer, botão direito, selecionar dados. Vou voltar no mesmo local lá. Nesse caso está escrito Langes aqui, porque é exatamente onde eu estou, ó, tá vendo? Então vou clicar em editar, né? E aqui embaixo, após o ponto de exclamação, vou colocar valor. Vou dar um OK. E note que já foi até alterado lá, ó. Então conforme eu vá clicando aqui, ó, o gráfico vai se mexendo. A única coisa fixa é as despesas. Então o total de despesa é isso aqui. O restante está sendo mostrado assim. Beleza? Eu também posso querer mudar alguma coisa aqui em relação à aparência. Posso clicar na coluna, né? E lá em formatar, lá escolher uma outra cor para minha coluna. Ó. Mas isso aqui é por estética, tá? E assim vai. Então tá aí então uma dica bem simples para você criar um gráfico, né? Porém ainda não acabamos. Essa planilha aqui é um pouco mais extensa. Nós temos aqui bebidas. Como se trata de uma festa junina, então tem algumas bebidas aqui, e nós iremos trabalhar com elas aqui dentro, beleza? Então, aqui dentro a gente vai mexer com PROC-V, C, CE e CO. Então vai ser um pouquinho mais complicado, e a gente continua isso então na nossa próxima aula aí. Lembrando a vocês que essa planilha está disponível no nosso site, tá? Então se você for lá, aqui em MDS Info, né? Que o link está na descrição do vídeo se você está assistindo pelo YouTube, mas você vai cair direto nessa parte que basta clicar aqui em Excel e você vai procurar pela última aula, então aula 38, né? Aqui está indo até a aula 37, porque eu não coloquei a próxima aula, mas no momento que você estiver assistindo esse vídeo aí já vai estar disponível. Basta vir aqui, vai ter algo assim, ó, download da planilha, você pode baixar, né? E fazer junto aí e aprender Excel brincando, tá ok? Meu nome é Marcos Dias e até a nossa próxima videoaula aí. Tchau, tchau.